Cozinhar fica ainda mais legal com panelas novas, né? E quando as panelas são assim, ó, lindas como essas aqui, fica ainda mais incrível. Esse jogo de panelas contém 10 peças e pode ser utilizado em fogão de indução, gás e vidrocerâmica. Ele tem revestimento cerâmico com 2 camadas e uma camada de proteção contra altas temperaturas. Tem cabos com baquelite e tampas de vidro temperado com bordas em inox. E além de super útil, ainda são lindos e dá aquela enfeitada na cozinha. Gostou? Quer garantir a sua? Só clicar no card abaixo. Cozinhar fica ainda mais legal com panelas novas, né? E quando as panelas são assim, ó, lindas como essas aqui, fica ainda mais incrível. Esse jogo de panelas contém 10 peças e pode ser utilizado em fogão de indução, gás e vidrocerâmica. Ele tem revestimento cerâmico com 2 camadas e uma camada de proteção contra altas temperaturas. Tem cabos com baquelite e tampas de vidro temperado com bordas em inox. E além de super útil, ainda são lindos e dá aquela enfeitada na cozinha. Gostou? Quer garantir a sua? Só clicar no card abaixo. Cozinhar fica ainda mais legal com panelas novas, né? E quando as panelas são assim, ó, lindas como essas aqui, fica ainda mais incrível. Esse jogo de panelas contém 10 peças e pode ser utilizado em fogão de indução, gás e vidrocerâmica. Ele tem revestimento cerâmico com 2 camadas e uma camada de proteção contra altas temperaturas. Tem cabos com baquelite e tampas de vidro temperado com bordas em inox. E além de super útil, ainda são lindos e dá aquela enfeitada na cozinha. Gostou? Quer garantir a sua? Só clicar no card abaixo. Cozinhar fica ainda mais legal com panelas novas, né? E quando as panelas são assim, ó, lindas como essas aqui, fica ainda mais incrível. Esse jogo de panelas contém 10 peças e pode ser utilizado em fogão de indução, gás e vidrocerâmica. Ele tem revestimento cerâmico com 2 camadas e uma camada de proteção contra altas temperaturas. Tem cabos com baquelite e tampas de vidro temperado com bordas em inox. E além de super útil, ainda são lindos e dá aquela enfeitada na cozinha. Gostou? Quer garantir a sua? Só clicar no card abaixo. Cozinhar fica ainda mais legal com panelas novas, né? E quando as panelas são assim, ó, lindas como essas aqui, fica ainda mais incrível. Esse jogo de panelas contém 10 peças e pode ser utilizado em fogão de indução, gás e vidrocerâmica. Ele tem revestimento cerâmico com 2 camadas e uma camada de proteção contra altas temperaturas. Tem cabos com baquelite e tampas de vidro temperado com bordas em inox. E além de super útil, ainda são lindos e dá aquela enfeitada na cozinha. Gostou? Quer garantir a sua? Só clicar no card abaixo. Cozinhar fica ainda mais legal com panelas novas, né? E quando as panelas são assim, ó, lindas como essas aqui, fica ainda mais incrível. Esse jogo de panelas contém 10 peças e pode ser utilizado em fogão de indução, gás e vidrocerâmica. Ele tem revestimento cerâmico com 2 camadas e uma camada de proteção contra altas temperaturas. Tem cabos com baquelite e tampas de vidro temperado com bordas em inox. E além de super útil, ainda são lindos e dá aquela enfeitada na cozinha. Gostou? Quer garantir a sua? Só clicar no card abaixo. Cozinhar fica ainda mais legal com panelas novas, né? E quando as panelas são assim, ó, lindas como essas aqui, fica ainda mais incrível. Esse jogo de panelas contém 10 peças e pode ser utilizado em fogão de indução, gás e vidrocerâmica. Ele tem revestimento cerâmico com 2 camadas e uma camada de proteção contra altas temperaturas. Tem cabos com baquelite e tampas de vidro temperado com bordas em inox. E além de super útil, ainda são lindos e dá aquela enfeitada na cozinha. Gostou? Quer garantir a sua? Só clicar no card abaixo. Cozinhar fica ainda mais legal com panelas novas, né? E quando as panelas são assim, ó, lindas como essas aqui, fica ainda mais incrível. Esse jogo de panelas contém 10 peças e pode ser utilizado em fogão de indução, gás e vidrocerâmica. Ele tem revestimento cerâmico com 2 camadas e uma camada de proteção contra altas temperaturas. Tem cabos com baquelite e tampas de vidro temperado com bordas em inox. E além de super útil, ainda são lindos e dá aquela enfeitada na cozinha. Gostou? Quer garantir a sua? Só clicar no card abaixo. Cozinhar
Cozinhar fica ainda mais legal com panelas novas, né? E quando as panelas são assim, ó, lindas como essas aqui, fica ainda mais incrível. Esse jogo de panelas contém 10 peças e pode ser utilizado em fogão de indução, gás e vidro cerâmica. Ele tem revestimento cerâmico com 2 camadas e uma camada de proteção contra altas temperaturas. Tem cabos com baquelite e tampas de vidro temperado com bordas em inox. E além de super útil, ainda são lindos e dá aquela enfeitada na cozinha. Gostou? Quer garantir a sua? Só clicar no card abaixo. Cozinhar fica ainda mais legal com panelas novas, né? E quando as panelas são assim, ó, lindas como essas aqui, fica ainda mais incrível. Esse jogo de panelas contém 10 peças e pode ser utilizado em fogão de indução, gás e vidro cerâmica. Ele tem revestimento cerâmico com 2 camadas e uma camada de proteção contra altas temperaturas. Tem cabos com baquelite e tampas de vidro temperado com bordas em inox. E além de super útil, ainda são lindos e dá aquela enfeitada na cozinha. Gostou? Quer garantir a sua? Só clicar no card abaixo. Cozinhar fica ainda mais legal com panelas novas, né? E quando as panelas são assim, ó, lindas como essas aqui, fica ainda mais incrível. Esse jogo de panelas contém 10 peças e pode ser utilizado em fogão de indução, gás e vidro cerâmica. Ele tem revestimento cerâmico com 2 camadas e uma camada de proteção contra altas temperaturas. Tem cabos com baquelite e tampas de vidro temperado com bordas em inox. E além de super útil, ainda são lindos e dá aquela enfeitada na cozinha. Gostou? Quer garantir a sua? Só clicar no card abaixo.